texto de Romanos, no capítulo 9, não é diferente disso. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, em Romanos, capítulo 9, versículos 1 até o versículo 18. E as crianças que permaneceram, no domingo passado eu tinha falado com o Henrique que ele ia me ajudar, né? A me dar um feedback depois, né? Se eu conseguir me fazer entender, me comunicar bem. Então, vou pedir para que as crianças me ajudem aí no final. Se vocês falam assim, pastor, não entendi nada que você falou. Tá bom. Também serve para eu poder aprender e me aperfeiçoar, para a gente poder mexer um pouco na nossa linguagem. Tá bom? Então, Romanos, no capítulo 9, versículos 1 até o versículo 18. A palavra do Senhor nos diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirmará isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, pelo contrário, por meio de Isaque será chamado a sua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo voltarei e Sara terá um filho. Isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Segundo foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó, foi para isso mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Vamos orar? Grandioso Pai, estamos juntos como igreja em Tua presença e com a Tua palavra lida, nós com os nossos corações, Deus, desejosos de sermos edificados por Ti, clamamos, fale os nossos corações. Senhor, grandes são os mistérios, grandes são os desígnios, grandes são os propósitos do Senhor para a nossa vida. E por isso nós clamamos. Ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo, para entendermos a Tua palavra, para compreendermos as verdades do Evangelho. Deus, e assim, guiados pelo Teu Santo Espírito, crendo nessas verdades transformadoras, termos as nossas vidas inclinadas para o serviço do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto é bastante desafiador e ele tem no seu cerne uma das doutrinas mais enfatizadas, às vezes, no meio reformado, presbiteriano em si. Interessante o que a gente acabou de cantar, a última parte da música, da última canção, ela fala, ajuda-me a confiar.
mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando o meu olhar falhar. E aí eu gostaria de convidar você a adentrar-nos diante desse texto com esse sentimento, de confiar no Senhor, mesmo quando que a confiança nos falte, e pedirmos para que o Senhor nos ajude a enxergar as verdades dele, mesmo quando o nosso olhar tende a falhar, inclinado por tantas outras ideias que possam vir à nossa mente. Dito isso, hoje nós temos diante de nós uma reflexão bastante enriquecedora para as nossas vidas. Iniciamos uma reflexão profunda nesse capítulo 9 de Romanos. É só a primeira parte. Domingo que vem a gente tem ainda a segunda parte, onde o apóstolo Paulo, ele nos apresenta uma das mais importantes e ao mesmo tempo desafiadoras verdades da fé cristã. A soberania absoluta de Deus na salvação do seu povo. Deus, como soberano, ele nos alcança com graça maravilhosa e salva-nos com sua misericórdia infalível. Após ele nos mostrar, desde o capítulo 1 até aqui o capítulo 8, e ele vem nos dando várias instruções, nós estamos entendendo isso. Ele vem nos mostrando com clareza que todos nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados, tanto judeus quanto gentios, e ele vai falando isso nos capítulos 1, no capítulo 2, parte do capítulo 3. E aí ele nos ensina também a respeito da justificação pela fé, fala da nova vida em Cristo e da obra do Espírito Santo em santificar o crente. Agora, Paulo se volta para um tema que pode causar uma tensão entre o coração do ser humano. Se Deus é fiel e justo, por que muitos do seu próprio povo, os judeus, rejeitaram o Messias? Como entender essa realidade? A gente precisa voltar um pedacinho aqui no capítulo 8. Semana passada, o pastor Adriano trouxe essa mensagem para a gente. E o final próprio do capítulo 8, ele vem nos dizendo assim: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. E essa é a parte que a gente gosta e guarda profundamente nos nossos corações. Poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a gente termina o capítulo 8 com essa verdade e voltamos para os nossos lares assim jubilosos de saber que nada poderá nos roubar das mãos do Senhor. E aí o escritor, talvez preocupado e pensando exatamente sobre aquilo que ele passa a introduzir nessa quarta parte do livro de Romanos, ele inicia com bastante cuidado a mensagem que ele tem para nós, que vai ser desdobrada nos capítulos 9, 10 e 11. Então, é uma sequência de 3 capítulos, algumas mensagens se darão a partir daí, então, para que a gente compreenda completamente esse conteúdo. E aí surge essa pergunta, porque a realidade está posta. Nem todos os da casa de Israel criam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, alguma coisa aconteceu. A resposta está na eleição soberana, eficaz e completa de Deus. E o texto que a gente tem hoje vai nos mostrar que a salvação do povo de Deus é nada menos que completa, porque ela repousa inteiramente no propósito e nas misericórdias infalíveis de Deus. Porque não depende de mim nem depende de você, mas desde o início até o fim, ela fala a respeito da obra salvadora de Cristo Jesus. Esse texto de hoje nos leva a experimentar um pouco o coração pastoral de Paulo, a valorizar a riqueza da herança espiritual, confiar na palavra imutável de Deus e nas maravilhas com a sua justiça e misericórdia. Que o Senhor nos dê essa graça nesse momento. O primeiro destaque que eu queria fazer com os irmãos está nos versículos 1 até o versículo 3, onde Paulo nos diz a respeito de uma tristeza real de um coração pastoral. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente. Uma tristeza real de um coração pastoral. Paulo, então, começa essa parte do capítulo 9 dizendo assim, eu quero repetir a leitura do texto quando ele nos fala, digo a verdade em Cristo, eu não minto. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Essa sessão introdutória sobre este assunto,
ela é bastante sensível e ela abre como se Paulo tivesse rasgando o seu coração e com tristeza profunda diante daquilo que ele pode constatar, ele declara a sua profunda tristeza. Esse lado humano do apóstolo Paulo, que sente essa dor genuína pela incredulidade do seu próprio povo, os israelitas, os judeus que não criam em Cristo Jesus, que foram eles aqueles que o condenaram e levaram para o Calvário. Ele não fala como alguém distante ou indiferente. Pelo contrário, é um homem quebrantado, com seu coração entristecido e doloroso. O amor dele é tão intenso que estaria, preste atenção nisso daqui, disposto a renunciar à sua própria salvação para que os seus irmãos fossem salvos. Essa parte é bastante significativa, pois ele está colocando o seguinte: eu desejaria, se fosse possível, de alguma forma, entregar a mim mesmo para que, pela misericórdia, graça, de alguma forma, Deus então estendesse a sua mão e salvasse toda a nação de Israel, os meus irmãos segundo a carne. Ele está disposto a ir para o inferno no lugar dos seus compatriotas. E isso demonstra a seriedade do tema que ele está apresentando. É como se, ali naquele momento, diante dos seus leitores, ele chamasse a atenção para a seriedade do tema e trazendo eles a reflexão sobre a relevância desse momento e explicando dúvidas que poderiam estar sendo feitas a partir da exposição que ele tem feito até agora, o capítulo 8, que a gente estudou até domingo passado. E nós lemos aqui um texto, no momento da liturgia, em Êxodo, no capítulo 32, em que a gente tem uma ação semelhante que aconteceu ali com Moisés. Se você prestou um pouquinho de atenção e percebeu o que estava acontecendo ali, o povo de Israel tinha sido tirado de dentro do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, e Deus então estava se apresentando àquela nação, aquele povo agora restaurado, de uma forma toda especial. E tudo tinha um motivo. Nada daquilo que aconteceu da forma como aconteceu para retirar o povo do Egito aconteceu de forma aleatória, mas tudo Deus exerceu ali o seu propósito para acontecer. Então agora no Monte Sinai, Deus ali então se revelando a Moisés, entregando para ele a primeira versão das tábuas da lei, porque mais para frente, se você olhar o capítulo 33, 34, ele vai entregar a segunda tábua da lei. A gente vê Deus falando com Moisés, e Moisés ali dialogando com Deus, dizendo que o povo era obstinado, de dura cerviz, e ele já tinha se ido para outros deuses, para um bezerro de ouro feito por Arão. E naquele diálogo Moisés fala com Deus assim, no versículo 32. Se não, apaga-me, peço-te do teu livro que tem escrito. Se o Senhor não for conosco, se o Senhor não salvar essa nação, se o Senhor não conduzir este povo até a terra prometida, eu te peço, tira-me do teu livro que está sendo escrito. Moisés ele está disposto a abrir mão da sua salvação para que Deus perdoasse o povo. Paulo está na mesma sintonia. Essa é a ideia que a gente tem aqui, que Paulo está diante do Senhor, se apresentando como se possível fosse que ele se colocasse como maldito para que a nação de Israel fosse salva. E aí eu gostaria de fazer para a gente, e eu me incluo de verdade nessa indagação. A gente sente dor pelos perdidos ao nosso redor? A gente sente essa aflição profunda quando pessoas estão perto da gente? Familiares, eu entendo que às vezes a gente sente mais. Mas ali, colegas de trabalho, vizinhos, amigos, a gente sofre e se coloca diante do Senhor em prol dessas pessoas. Há alguns teólogos que consideram até mesmo que o espinho da carne que foi colocado em Paulo e os esbofeteava como enviado de Satanás, era essa dor que ele demonstra aqui no capítulo 9 pelos seus compatriotas. Possível, não é uma afirmação com certeza, mas é uma demonstração de uma dor verdadeira que o apóstolo sentia por aqueles que estavam sendo levados para o inferno por não crerem em Cristo Jesus. A nossa fé é algo confortável apenas para dizermos que temos um bilhete que nos leva até o céu? Eu já conquistei, que você se vire para conseguir a sua. Ou será que a gente tem dor de verdade por aqueles que estão indo em direção ao inferno? Aqui o apóstolo Paulo, e assim também como a gente vê Moisés, ele nos ensina que o amor verdadeiro pela alma do próximo é algo doloroso.
A gente percebe ele declarando que sente dores como de parto a fazer com que aqueles que eram alcançados pela graça do Senhor nascessem em Cristo Jesus. Não podemos ser indiferentes ou insensíveis àqueles que estão perecendo. Nós temos aqui então que clamar ao Senhor por esses corações que chorar ainda por aqueles que rejeitam a Cristo. Existe um hino, e aí pensando na ideia dos nossos compatriotas, o hino 379. Ele fala no seu refrão: salve Deus a minha pátria, salve Deus a minha pátria varonil, salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. A gente tem visto tantas pessoas ao nosso lado que não conhecem o Senhor e precisam dessa salvação em Cristo Jesus. Nós oramos agora há pouco por missionários e vemos pessoas que estão se dedicando a sua vida a pregar a Cristo Jesus em lugares distantes e que o Senhor continue despertando outras pessoas para que isso continue a acontecer. O segundo ponto que eu quero trazer para a gente é a respeito dos privilégios rejeitados pelo povo de Israel, esse Israel étnico. Esse texto está lá em Romanos, no capítulo 9, dos versículos 4 ao versículo 5, e ele diz assim: são israelitas, o apóstolo Paulo continua, destacando a riqueza espiritual que este povo possui. São israelitas. A ele pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas. E também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E aqui a gente pode observar 10 privilégios que aquela nação, que aquele povo, esse Israel étnico possuía, e assim eles rejeitaram, deixando a salvação em Cristo Jesus de lado. A primeira delas fala sobre eles serem uma nação, são israelitas, diz o apóstolo Paulo no versículo 5. No versículo 4, são israelitas. Nenhuma outra nação foi escolhida como povo de Deus. Israel, ela foi escolhida ali em Gênesis, quando Deus chama Abraão do meio da sua terra, da sua parentela, e diz que vou te mandar para uma terra que eu vou te mostrar. Eles são israelitas. Esse nome foi dado pelo próprio Deus, quando Jacó, combatendo com Deus, com o anjo do Senhor, tem o seu nome trocado de Jacó para Israel. E assim esse nome transformado, trocado por Deus, ele nomina toda uma nação, todo um povo. Nenhuma outra nação foi escolhida como povo de Deus, e assim várias são as afirmações: vocês serão o meu povo, eu serei o Deus de vocês. A eles também, diz o texto, pertence a adoção. Nesse mesmo ponto, foram escolhidos como filhos de Deus nesse plano redentor. Desse povo que foi trazido como parte agora de filhos. Eles não somente são uma nação, um povo, mas são chamados agora de filhos de Deus. São feitos agora em um ponto de relacionamento aproximado com Deus. E assim eles possuem mais um privilégio, são feitos filhos de Deus. A esse povo também, terceiro privilégio, pertence a glória. E essa é uma glória visível de Deus. Eu fico imaginando, se Deus se manifestasse sobre nós e para nós, da mesma forma como se ele manifestou a Israel no deserto, como tirando-os do Egito com mão poderosa sobre Faraó e todo aquele povo. 10 pragas foram desferidas sobre aquele povo. Eles saindo, levaram inúmeras riquezas. Ao chegar diante do mar, ele se abre, o povo passa de pé enxuto. Depois, todos os dias, o Senhor mandava alimento do céu. Eles não precisavam nem se preocupar com isso. De noite, para proteger do sol, Deus manifestava a sua glória com uma nuvem sobre eles. De dia, de noite, Deus colocava uma coluna de fogo para iluminar e aquecer aquele povo. A glória de Deus estava sendo manifesta o tempo todo àquela nação. Quando há a dedicação do templo, diz o texto que a glória do Senhor enche todo aquele lugar como fumaça. Ali no Sinai, quando Deus está se manifestando e conversando com Moisés, o monte é rodeado ali da glória do Senhor. Então esse povo teve a oportunidade de ter esse relacionamento aproximado e íntimo diante de Deus. A eles pertence a glória, a eles foi manifestado a glória de Deus. E tantos outros sinais foram feitos durante toda a manifestação de Deus no Antigo Testamento, até mesmo o momento em que Jesus vem. Quarto privilégio que esse povo tem fala sobre as alianças.
desde Abraão, quando ele fala, serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, vai da terra onde eu vou te mostrar, você será uma grande nação, muitos descendentes, até outros que foram feitos a aliança com ele, com Isaac foi repetido, com Jacó foi repetido, depois a aliança é renovada com Davi, é renovada a partir dos profetas, então várias e várias vezes nós vemos a aliança de Deus sendo manifestada diante daquele povo e o pacto sendo confirmado, anunciado diante daquela nação. Eles recebem como quinto privilégio a legislação, diz o texto, a lei. Nenhum outro povo recebeu leis morais, assim como Deus havia entregue para eles, leis cerimoniais, como Deus entregou para eles, para que norteasse a maneira como aquele povo estaria vivendo e convivendo. Leis de relacionamento, leis a respeito da propriedade, fala leis a respeito dos pais, leis a respeito do culto, leis a respeito do sacrifício, tudo isso tinha com o objetivo de guiá-los à justiça. Os 10 mandamentos têm esse objetivo. Somente eles, os israelitas, tinham esse sistema legislativo dado pelo próprio Deus. Nenhum outro povo tinha sido agraciado com essa sabedoria do Senhor. O sexto privilégio que o texto nos diz fala a respeito do culto. Tinha um sistema sacrificial que apontava para Cristo. Eles tinham toda a maneira de mostrar a adoração ao Senhor, apontando para aquele que viria. Os sacrifícios eram demonstrados de maneira a chamar a atenção do povo, dizendo que hoje nós sacrificamos esse cordeiro, mas eis que vem o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele começa dizendo assim, nos 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. Ele continua afirmando, não façam imagens de escultura de mim. Eu não quero ser adorado através de imagens. E ainda, vocês não vão tomar o meu nome em vão. Diz que nós devemos levar a sério o culto a Deus. Deus deu o culto à nação de Israel, o verdadeiro culto que, da forma como ele deveria ser adorado, e nenhuma outra nação foi dado esse privilégio. Somente ao povo de Israel foi dado as instruções a respeito de como Deus deveria ser adorado. O sétimo privilégio que a gente vê aqui nos versículos que nós lemos, fala sobre as promessas. Deus lhes fez promessas firmes sobre bênçãos mundiais. Para Abraão, de que ele seria uma bênção às nações e de como a sua posteridade seria numerosa. Ainda há outros expoentes da nação, como Moisés e a Davi, que dentre os israelitas viria ainda o Salvador do mundo. São promessas que levariam o povo a saber quem Deus era. Quando eles entram na terra prometida, há uma relação que é manifestada ali, dizendo, vocês inculcarão essas coisas que aconteceram, vocês vão falar sobre isso que aconteceu com vocês aos seus filhos. Em todos os momentos, ao deitar, ao levantar, ao acordar, no caminho, vai colocar isso nos umbrais da sua porta, para que as próximas gerações ficassem sabendo quem Deus era. Essas foram promessas dadas ao Senhor. Ainda como oitavo privilégio, fala-se a respeito dos patriarcas. Eles são da descendência dos grandes homens da fé, como Abraão, como Isaac e como Jacó. Quando há uma afirmação a respeito de nós somos filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, é uma afirmação a respeito de legado, de herança, de quem eles são filhos. E essa é uma descendência da qual esse povo se orgulhava. Nós vimos nos primeiros capítulos de Romanos, quando fala a respeito de vantagens entre serem judeus. E aqui é uma das questões, exatamente esse relacionamento que Deus manifestava ao seu povo. Como nono privilégio, a gente vê que daquele meio do povo veio o próprio Cristo. Jesus veio da linhagem de Israel, ele nasceu dentre os judeus, dentre o povo de Israel, descendente de José, ali tido como herança daquela nação, como promessa cumprida sobre da linhagem de Davi, viria o Salvador do mundo. Não somente esse aspecto agora de reconhecimento nacional do próprio Cristo, mas o próprio Cristo, como décimo privilégio, o próprio Cristo. E é interessante aqui o apóstolo Paulo falando sobre o reconhecimento de quem Cristo é. Ele fala no finalzinho do versículo 5,
Dele descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Esse aqui são um dos poucos versículos na Bíblia que falam a afirmação categórica da divindade de Jesus. Deus, bendito para sempre. Amém. O próprio Cristo, Deus bendito, o Messias, pertence a ele segundo a carne. 10 privilégios a gente pode relacionar aqui, que pertenciam à nação de Israel, esses que receberam a revelação especial de Deus, o Antigo Testamento, os leis e os profetas, que anunciavam e apontavam para a vinda do Messias, e quando este veio, foi rejeitado. A ideia de que o apóstolo Paulo está trazendo para a gente aqui é como se nós todos aqui, tivéssemos herdado uma mansão majestosa para a gente poder morar. Mas no lugar disso, a gente prefere morar em um barraco de papelão. Israel teve tudo nas mãos, mas muitos rejeitaram a plenitude da revelação de Deus, aquilo que o Senhor anunciou desde o início até a vinda do Messias. Como eu comentei, imagina só se Deus se revelasse a nós da mesma forma. A gente poderia falar o seguinte: esse povo de Israel é um povo muito duro, ou como a gente próprio viu Deus falando para Moisés a respeito da nação. Eles não são muito espertos, porque Deus falou para eles de várias formas. E eles não prestaram atenção. Mas sabe, meus irmãos, eu tenho certeza que se fôssemos nós, e se nós tivéssemos aqui os mesmos privilégios de ver a manifestação de Deus assim, nós teríamos talvez as mesmas reações que aquela nação de Israel. E aí eu explico por quê. Porque eu e você temos nas nossas mãos algo que é poderosíssimo, e é as Escrituras. E a gente não dá a mesma atenção, assim como Israel não deu atenção para os privilégios que eles herdaram aqui diante do Senhor. Tampouco nós temos dado atenção, muitas vezes, àquilo que o Senhor tem nos revelado nas suas Escrituras a respeito dele mesmo. A gente tenta nos comparar dizendo que eles foram mais privilegiados do que nós, mas nós somos muito mais privilegiados do que eles, porque nós temos a confirmação a respeito do Cristo vindo. Eles esperavam a vinda do Messias. Nós temos a certeza de que ele veio, morreu na cruz, nos salvou, ressuscitou, e agora nós aguardamos a volta dele junto quando nós estaremos sendo levados ao céu para o Senhor. E aqui surge esse alerta, para a gente não cometer os mesmos erros da familiaridade que leva ao desprezo. A gente acha que está tudo bem, a gente está habituado, virou comum. Quantos de nós, não nascidos na igreja, com a Bíblia na mão, cercado da luz e da verdade, tratamos a graça como se fosse comum, banal, fácil? A gente não dá valor àquilo que o Senhor tem nos entregue, da mesma forma como Israel aqui não fez. Irmãos, a bênção que Deus nos deu é grande e ela é preciosa. Que a familiaridade, o hábito, a frequência, ela não esfria os nossos corações, o amor e o zelo que nós temos pelo Senhor, mas sim que a gente possa ter os nossos corações aquecidos, vívidos por aquilo que o Senhor tem nos dado e nos revelado. Terceiro aprendizado para a gente nesse texto, fala nos versículos do versículo 6 até o 13, fala que a palavra de Deus não falhou. Aqui, Paulo nos assegura de que a promessa de Deus é firme e verdadeira. E nós devemos compreender a eleição soberana de Deus. Esse daqui é o ponto central de todo esse texto que a gente leu, do versículo 1 até o versículo 18. Esse aqui é o ponto central de todo esse texto que a gente está lendo. Após a afirmação de que nada nos separará do amor de Deus, pode ser que alguma questão tenha sido forjada no coração daqueles homens, daquelas mulheres que estavam lendo essa carta. Algo como, então as coisas não aconteceram conforme foi dito nas Escrituras, não é verdade? A promessa não foi cumprida. E não houve a salvação dentre Israel. As pessoas ali, olha só, o quanto se perderam. Quantos desprezaram ao Senhor. Essa nação agora, ela não é tão grande assim. Olha o que o texto diz, versículos 9 até o versículo 13. E não pensemos que a palavra de Deus falhou.
porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo voltarei, e Sara terá um filho. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. O texto aqui ele está nos falando a respeito de um Israel dentro de Israel. O Israel espiritual dentro desse Israel étnico. Quando ele está trazendo essa afirmação para a gente, ele diz assim: nem todos que são de Israel são israelitas. Ou seja, a descendência física não garante a salvação espiritual. Havia essa ideia de que pelo fato deles terem nascido como descendente de Abraão, como descendente de Isaque, como descendente de Jacó, aqueles que ali, então, como judeus identificados, eles tinham a garantia de que estavam salvos. Mas quantos não foram, e a gente acompanha isso no Antigo Testamento, que desprezaram a verdade do Evangelho e se prostituíram com outros deuses, viraram as costas para o Senhor e faziam todo tipo de abominação contra Deus? Mas Deus sempre manteve o remanescente, sempre teve aquele que dentro de toda a nação de Israel não se curvou diante de Baal, não se curvou diante de Astarote, não curvou-se diante de outros deuses, mas permaneceu firme e fiel à promessa que Deus havia feito aos seus pais. Paulo aqui, então, ele dá dois exemplos para poder justificar, explicar e comprovar o seu argumento. O primeiro deles, ele fala a respeito de Isaque. Isaque foi escolhido em vez de Ismael. Haviam dois descendentes de Abraão. Ismael, o filho primogênito, nascido de Agar, a escrava, a qual foi feito um arranjo ali por parte da sua esposa Sara, para que ela concebesse do seu marido Abraão e ali uma nação surgisse. Ismael era o primogênito, o descendente primeiro de Abraão. Mas o Senhor volta a Abraão e diz: daqui a 1 ano, o filho da promessa, aquele que eu escolhi, vai nascer, e vai nascer de você, e vai nascer de Sara. A promessa não veio do filho natural, mas do filho da promessa, Isaque. A gente ainda pode pensar assim: legal, ok, Ismael foi fruto de uma tentativa de fazer a promessa de Deus ser acelerada. Abraão e Sara, vendo a promessa de Deus não se concretizar, Abrão mudado para Abraão ali, pai de numerosa nação, pai de grande e numerosa nação, e aí sem filho nenhum vê a oportunidade agora de fazer com que aquilo que Deus disse que aconteceria com ele tivesse uma forma de se fazer. Nasce Ismael. Algo comum foi usado para fazer da própria vontade de Abraão, de Sara, acontecer aquilo que Deus disse que ele faria. Eles fizeram uma tentativa de ajeitar ou de ajudar Deus ali de alguma forma. E aí Paulo, para deixar claro que não tem a ver com relação a isso, dá um outro exemplo para argumentar de forma definitiva a respeito do que o texto está nos dizendo. Jacó foi amado e Esaú rejeitado. Isso foi decidido antes deles nascerem, antes deles praticarem bem ou mal, como diz o texto. Eles eram gêmeos, e o texto diz, concebidos de um só. Não há aí agora 2 para poder dizer o seguinte: tem um critério especial, e eu já consegui descobrir. Então tem que ser da esposa legítima, né? Não pode ser um bastardo. Algo que a gente pudesse agora justificar assim: não, eu estou garantido agora. Assim como a nação de Israel tinha a ideia muitas vezes de que eles seriam 100% salvos como nação étnica por causa das promessas e serem descendentes de Abraão, de Isaque ou de Jacó.
Essa eleição, então, vem nos mostrando o texto que ela não é fundamentada ou baseada em algo que possa ser feito ou deixar de fazer. Não foi baseada nas obras de Jacó ou nas obras de Esaú. Os dois ainda nem nascidos assim, tinham sido, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, gêmeos no mesmo ventre, no mesmo tempo. Essa eleição não é baseada pelos méritos ou decisões humanas, mas ela é baseada nos propósitos soberanos de Deus. E, meus irmãos, tem algo maravilhoso aqui que a gente precisa destacar. A Bíblia não nos entrega, e graças a Deus por isso, critério algum, para que eu e você pudéssemos dizer o seguinte: você tem cara de crente, né? Vou pregar para você, ou você não tem cara de crente, não vou pregar para você. Mas nós somos chamados a anunciar o Evangelho a todos, indistintamente, porque a salvação ela vem do Senhor, a nós cumpre pregar e anunciar. Olha o que os nossos símbolos de fé falam a respeito desse texto e dessa doutrina maravilhosa. A confissão de fé tem o seguinte para nos dizer a respeito da eleição e da reprovação, assim como nós enxergamos aqui nesse versículo de Romanos 9. Desde toda a eternidade, aqui o capítulo 3, inciso 1. Desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteradamente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violenta a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das coisas secundárias antes estabelecidas. Ele está falando de que Deus, ele não violenta a minha consciência, mas ele age por meio da sua graça nas nossas vidas, e ele é quem realiza todas as coisas em nós e através de nós e a partir de nós. Inciso 5 do capítulo 3. Segundo o seu eterno conselho e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, a vontade maravilhosa de Deus, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor de sua glória, graça, da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que isso o movesse, com condição ou causa. Ele está nos dizendo de que foi pela vontade e liberdade de Deus em agir assim. E ele não nos deu nenhum tipo de critério, ou algo que eu ou você pudéssemos fazer ou deixar de fazer, para poder recebermos essa graça ou sermos rejeitados dela. E por último, a parte que eu separei aqui, o inciso 7. Segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas, para o louvor da sua gloriosa justiça, o resto dos homens foi Deus servido não contemplar e ordená-los para a desonra, a ira, por causa dos seus pecados. A gente percebe nessas argumentações a respeito dessa doutrina, nos nossos símbolos de fé, de que a sistematização desse conteúdo nos traz a entender que Deus, a partir da sua boa vontade, ele aprove escolher alguns para a salvação. Não cabe a nós entender quais foram os critérios que Deus utilizou, mas entender que ele, pela sua própria vontade, o faz. E quando Deus o faz, ele está dizendo que nós fomos alcançados por essa graça misericordiosa e salva, assim como nós vemos Deus fazendo com essas duas nações que estavam ali dentro do ventre de Rebeca. A um Deus amou e ao outro Deus rejeitou, e não foi nada de que um tivesse feito ou deixado de fazer que levou a que isso acontecesse. Mas sim, nós temos que perceber que Deus, com a sua misericórdia, ele age sobre as nossas vidas. E é esse o ponto que a gente precisa ter a atenção aqui. A misericórdia do Senhor é aplicada àqueles em quem ele quis aplicar a misericórdia. E é o próximo ponto que eu quero trazer aqui para a gente. Porque
quando a gente passa a observar o amor de Deus sobre as nossas vidas, porque Ele atribui a nós a justiça que não era nossa, mas sim de Cristo Jesus, que no meu lugar morreu na cruz. Porque a mim cabia a morte, e essa misericórdia é imputada a mim, e não a uma outra pessoa que faz com que essa seja levada à perdição, me dá a responsabilidade de responder com atos de gratidão ao Senhor. Como nós lemos no início da liturgia de hoje, em Efésios 2:10, de obras que o Senhor de antemão predestinou para que nós andássemos nela. E assim, muito parecido com o que nós cantamos no final, na última parte, a última música, você confia que Deus sabe o que faz? Você confia naquilo que Deus faz? De que Ele tem exercido a sua justiça, a sua soberania, e a gente gosta de afirmar que Deus é soberano. Mas Deus é soberano até o ponto em que Ele não invade a minha própria vontade. Mas se Deus ele é soberano até o ponto em que Ele não invade a minha própria vontade, o quão soberano Deus é? A doutrina da eleição, ela não é um motivo para medo ou preguiça, porque pode levar ao seguinte, já que Deus salva quem Ele quer, preciso eu nada fazer para que essas coisas aconteçam. Mas ela precisa ser um conforto e graça sobre as nossas vidas. Ela nos assegura que o plano de Deus nunca falha. Deus chama, ninguém pode resistir. Quem Deus chama, não pode resistir. Portanto, a nossa segurança está na fidelidade do Senhor, e isso nos traz firmeza, porque nada, como nós lemos no capítulo 8 de Romanos, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o quarto e último ponto que eu queria trazer para a gente, a justiça e misericórdia de Deus na eleição. Esse texto está lá nos versículos 14 ao 18. E talvez a mesma pergunta aqui que o apóstolo Paulo está querendo responder passou na sua cabeça. E a pergunta é a seguinte: que diremos então, Deus é injusto? O discurso continua, e ali ele apresenta o seguinte: Deus escolhe Jacó, mas rejeita Esaú. Sem critério, sem motivo nenhum que a gente possa entender, não por obras ou por qualquer coisa que eles tenham feito ainda, porque eles estavam ainda lá na barriga de Rebeca quando essas coisas aconteceram. E os primeiros leitores poderiam pensar o seguinte: então Deus é injusto. E Paulo, antecipando esse questionamento, ele responde: de modo nenhum, pois ele diz a Moisés. E aí, na mesma sequência do texto que nós lemos no momento de contrição, nos capítulos 33 e 34, temos esse diálogo lá. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, ou seja, não é nada que eu e você possamos fazer, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece quem Ele quer. Essa objeção antecipada de Deus, de Paulo aqui, né, aos seus leitores. Então injustiça da parte de Deus? De jeito nenhum. Deus é justo e misericordioso. E aí ele aponta para Moisés, no diálogo que Deus está tendo com Moisés ali, no momento em que o povo estava sendo rejeitado, e aí então Moisés, conversando com Deus: Senhor, tira o meu nome ali também, e aí, da maneira como Deus vai resolver essas questões com Moisés, ele fala assim: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, e eu vou não ter misericórdia de quem eu quiser. A salvação não depende da vontade humana, ou do seu esforço, ou daquilo que você realiza, mas da vontade soberana do Deus que chama. É dele que depende. E o exemplo que o apóstolo Paulo usa aqui agora é Faraó. E aí ele volta mais uma vez lá para o momento emblemático da nação de Israel, quando o povo é libertado do Egito, libertado da opressão do Egito, e assim, libertado daquela opressão do pecado também, quando nós somos alcançados pela graça do Senhor.
ele fala que Deus levantou para mostrar o seu poder. E é interessante a gente entender a cronologia ou as razões ali acontecendo. O povo de Israel ficou cativo dentro do Egito durante 400 anos. Geração após geração ali, e eles se tornaram uma numerosa nação. E muitos deles já haviam esquecido quem Deus era. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, tinha ficado apenas nas lendas ou de algum tipo de informação que passava para algumas pessoas. E Faraó era estabelecido ali como uma divindade, como o Deus do Egito, o Deus Sol, aquele que representava todo o poder. E tinham vários no panteão ali do Egito. E Deus, então, o coração endurecido de Faraó é endurecido pelo Senhor. E Deus, então, manifesta o seu poder, mostrando só existe um Deus. O primeiro dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Paulo, então, usando o exemplo de Faraó, de quem Deus levantou para mostrar o seu poder e para que o seu nome fosse anunciado em toda a terra. Na narrativa ali de Êxodo, falando sobre os momentos em que as pragas estavam sendo lançadas, o texto, Moisés registra, e então Faraó endureceu seu coração. E Faraó endureceu o coração, e Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Não deixou o povo ir, e não deixou o povo ir. E em vários desses outros textos ali também fala que Deus endureceu o coração de Faraó. O que a gente está vendo aqui é que o coração endurecido, como legado do Senhor para esses, como consequência desse coração endurecido, daqueles que Deus não escolheu exercer misericórdia, é deixar que eles sejam conduzidos à sua própria vontade. E esse não exercício da misericórdia do Senhor faz com que um coração endurecido, mais endurecido fique a cada situação. Nos próximos domingos a gente vai ver um pouco mais isso sendo desdobrado ali dos versículos 19 para frente, mas eu queria pensar o seguinte: o apóstolo Paulo, para poder exemplificar um pouco mais disso, ele traz a ideia de um oleiro dentro da sua oficina com um barro ali, e ele imagina um diálogo dizendo o seguinte: poderia o barro dizer para o oleiro para que ele vai fazer aquele vaso, se para a honra ou para a desonra? Mas o texto afirma que o oleiro tem direito e poder absoluto sobre a argila, sobre o barro, e faz vasos tanto para a honra quanto para a desonra. A misericórdia do Senhor não é uma dívida que Ele nos deve, não é algo que nós estamos diante do Senhor tendo a oportunidade de dizer: Senhor, eu estou aqui para cobrar a dívida da misericórdia que o Senhor me deve, mas Ele é um dom imerecido, é algo que nós recebemos de graça, não por nada que eu e você possamos ter feito, mas sim como favor de Deus sobre as nossas vidas. Há um documento que nós, como igreja, temos, Igreja Reformada temos, e eu recomendo demais a leitura dele, que é o Cânones de Dort. Ele tem uma estrutura bastante interessante, pois ele traz os argumentos daqueles que são contra a doutrina da eleição e aponta os erros sobre aquele argumento e explica o porquê que eles estão errados. Então, ele é um documento de diálogo, né, onde você vai tendo a oportunidade de ouvir uma tese que é contrária à doutrina e uma argumentação que aponta quais são os erros delas fundamentados nas Escrituras. E ali no 5º tópico da doutrina e na sua conclusão, da rejeição de erros, e na conclusão, tem uma advertência que ensinam que a doutrina das igrejas reformadas a respeito da eleição fala a respeito de Deus sobre o autor do pecado, que seria uma das teses utilizadas por aqueles que contrariam isso. E é o seguinte: por um mero ato arbitrário de sua vontade, sem levar em conta qualquer pecado, ele predestinou a maior parte do mundo à eterna condenação e os criou para este mesmo propósito. Da mesma maneira, pela qual a eleição é a fonte e a causa da fé e das boas obras, a reprovação é a causa da incredulidade e da impiedade. Muitos filhos dos fiéis são arrancados do seio de suas mães e tiranicamente lançados no inferno, de tal sorte que nem o sangue de Cristo, nem o batismo, nem as orações da igreja,
no ato do batismo lhe podem ser algum proveito. Há muitas outras coisas semelhantes que as igrejas reformadas não apenas não confessam, mas também repelem de todo o coração. E aí, nesse momento, a gente pode pensar, tá, Deus é injusto? E eu preciso recorrer à palavra de Deus para poder nos ajudar. O texto de Jó, no capítulo 11, versículos 7 a 10, naquele diálogo profundo entre Jó e os seus amigos, um deles diz assim para Jó: será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama o juízo, quem poderá impedir? Diante de tudo isso que a gente tem ouvido hoje, como que você reage? Você está maravilhado pela misericórdia merecida de Deus ou você está exigindo justiça, como se Deus lhe devesse alguma coisa? A justiça de Deus é perfeita e exige condenação do pecador. A misericórdia é o que traz salvação. Então, meus irmãos, nada na salvação depende da minha capacidade ou da sua capacidade, do esforço seu ou do meu esforço, da vontade do homem por si só. A salvação, ela é completa e eficaz porque é obra da soberania de Deus, que escolhe, chama, justifica e glorifica o seu povo. Deus é o autor do início até o fim da salvação. O povo eleito não só crerá, mas ele vai perseverar até o fim, porque a iniciativa, os meios e os fins pertencem ao Senhor. Todo o processo, do início até o fim, foram estabelecidos por Deus. E assim, para os nossos corações, eu queria trazer algumas aplicações finais para a gente poder voltar para casa e refletir nisso tudo que a gente tem ouvido até então. Às vezes, você está, como crente, abatido, entristecido, preocupado. E se você está duvidando da sua salvação, descanse no Senhor. Ele não perde os seus escolhidos. E se você tem dúvida a respeito disso, deixa eu afirmar uma coisa para você. Somente aqueles que são alcançados pela graça do Senhor podem passar por esse tipo de dúvida. Porque aqueles que foram rejeitados pelo Senhor e são alvos da ira do nosso Deus, eles não estão pouco preocupados com isso. Para aquele que está indiferente, tanto faz quanto tanto fez, e tem os privilégios da igreja, como nós vimos os privilégios aqui que o povo de Israel teve a oportunidade de desfrutar. Ouvir o Evangelho não garante a salvação. É preciso crer genuinamente naquele que salvou. Por isso, se arrependa, creia, confesse Jesus, busque ao Senhor com verdade e sinceridade no seu coração. Para todos nós, como evangelistas, aqueles que somos chamados para proclamar o Evangelho a todas as pessoas, pode ser que essa doutrina te leve a ficar acomodado. Não desista de pregar, mesmo que muitos rejeitem. Não desista de pregar. Tenha o coração assim como o do apóstolo Paulo, que chorava, que sofria, que tinha dores profundas por aqueles seus compatriotas e por aqueles que não tinham o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Para que no seu coração esteja nutrindo cada vez mais amor por perdidos. A gente não sabe quem são os salvos. O Senhor sabe. E Ele me deu a mim e a você a incumbência da proclamação do Evangelho, não foi a nenhum outro. Sejamos responsáveis com a vocação que o Senhor nos deu. E assim anunciemos a todos a quem o Senhor tem anunciado a respeito da verdade da salvação. E para todos nós,
Adoremos a Deus que salva com justiça, misericórdia e soberania. Nada menos que completa é a salvação daqueles que Ele nos oferece. Porque tudo começa com Deus, tudo termina com Deus e Ele é quem realiza em nós todo o processo da salvação. Meus irmãos, que Deus nos abençoe nessa noite, nos dê graça a partir dessas verdades que foram anunciadas pela palavra de Deus e que tenhamos os nossos corações dedicados a crer. Feche seus olhos, vamos orar. Glorioso Deus, Pai Santo, Tua palavra tem nos chamado a anunciar a todos aqueles que não Te conhecem e que os nossos corações possam se compadecer desses. Senhor, nós somos chamados a entender que a obra salvadora é aplicada, realizada e idealizada do início ao fim pelo Senhor. Não depende de mim, não depende dos meus irmãos, não depende de ninguém a não ser do Senhor. E por isso nós clamamos, ó Pai, dá-nos compreender essas verdades, que nos nossos corações sejam, Deus, plantados as verdades do Evangelho e que a gente possa compreender isso com profundidade. São verdades, às vezes, difíceis por causa do contexto onde a gente está. Tantas são as coisas que a gente ouve. E por isso nós clamamos, ó Pai, nos ajude a compreender. Que o Espírito do Senhor abra os nossos corações, nossa mente, nossos ouvidos e entendimento para compreender a verdade do Senhor. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.